Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Encontro com o Medrado. Essa live que acontece todas as semanas com o objetivo de claramente fazer com que você tenha uma alimentação mais saudável, você construa hábitos mais duradouros de forma descomplicada. Meu nome é Gabriel Medrado, eu sou nutricionista esportivo e estou aqui hoje para falar com vocês sobre um tema muito interessante, que é a grande dúvida do pessoal da área esportiva, que é: eu devo utilizar vários suplementos alimentares se eu quiser alcançar o meu corpo dos sonhos? Ou ainda, eu devo gastar fortunas, muitos dinheiros, com suplementação se eu quiser de fato alcançar o meu corpo dos sonhos? Essa é a pergunta que eu vou responder para você aqui na live de hoje. Nós vamos conversar sobre quais são os suplementos que nós temos à nossa disposição, quais deles são válidos de você ter no seu dia a dia, quais deles você não pode ter no seu dia a dia e por aí vai. Então, o primeiro ponto que nós precisamos deixar claro é o que são os suplementos alimentares. Então, muitas das vezes as pessoas têm dúvidas do que é um suplemento nutricional, do que é um suplemento alimentar, Será que é bomba, como diz muita gente? Será que tudo que está ali no suplemento alimentar é proibido, é legalizado? Como é que funciona toda essa dinâmica, da suplementação? Então, o primeiro caso que a gente precisa deixar claro, o primeiro conceito que a gente precisa deixar claro é que todos os suplementos que entram no Brasil, com a legislação da Anvisa, são suplementos que são a base de alimentos. Então, no Brasil, nós temos uma categoria, nós não temos uma categoria de suplementação. A suplementação entra como um alimento, de fato, no nosso país. E isso tem um ponto positivo, que é o ponto positivo de que a legislação que rege os alimentos, da vigilância sanitária, ela também regula essas lojas de suplementos alimentares. Um outro ponto que seria não tão interessante assim é porque algumas substâncias que são de interesse para o desempenho esportivo não são legalizadas no Brasil, justamente porque elas não se encaixam como alimentos, Então aí tem toda uma barreira para poder alguns produtos entrarem no nosso país. Então, o primeiro ponto é esclarecer isso. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um whey protein, quando a gente fala de proteínas em pó, nós estamos falando de produtos que estão ali oriundos de alguma fonte alimentar que nós temos à nossa disposição, Então, o primeiro ponto é deixar isso claro. Obviamente, nós temos suplementos que são permitidos no Brasil e suplementos que não são permitidos no Brasil, mas que eles se encaixam na legislação de outros países, como por exemplo no FDA, que é o órgão regulamentador da suplementação lá nos Estados Unidos, Então lá nos Estados Unidos você pode encontrar produtos, suplementos que não são permitidos no Brasil, porque eles apresentam substâncias específicas que não entram aqui no nosso país. E isso tem prós e contras, O contra, na verdade, é que a gente tem substâncias de interesse que poderiam vir para o Brasil e tem toda uma barreira, mas o contra, é que o pró que a gente pode olhar em consideração é porque existem substâncias lá no FDA que ele permite que de fato não tem ainda uma elucidação completa do real efeito daquele composto. Então, quando entra no Brasil, se isso entrasse no Brasil, isso pode gerar algum dano à sua saúde. Então é fundamental que a gente leve isso em consideração, E acalmando também o coração de todos os pais e mães aí que tem um filho, um jovem ali que está começando a treinar por agora, E aí já começa a querer fazer o uso de alguma suplementação e já fica com o pé atrás do que aquilo que é permitido para esse jovem, O importante, claro, sempre é que você tenha um acompanhamento profissional para que você tenha uma orientação para qual o suplemento que de fato vai ser interessante para o objetivo do seu filho, mas, de antemão, a gente já esclarece que aqui nessa live nós iremos falar dos suplementos que são permitidos no Brasil. São suplementos que eles têm uma semelhança, eles são oriundos de alimentos, Então eles são de fato também seguros para o seu uso e claramente nós temos fundamentação científica, ou seja, nós temos um escopo de trabalhos científicos que permite, assegurar que a suplementação não vai gerar nenhum dano de curto, médio e longo prazo quando utilizado de forma correta, Então vamos lá. Primeira questão que a gente já esclareceu: quais são os suplementos, o que são suplementos, são oriundos de alimentos. Nós precisamos estabelecer agora o que as pessoas confundem normalmente com suplemento. Eu, quando comecei a treinar musculação, eu queria logo usar lá um whey protein, o BCAA, maltodextrina, lá no início, E claro,
Eu, jovenzinho ali, 16 anos de idade, minha mãe já olhou e falou logo: você não vai tomar essa bomba não, porque esses negócios aí, tá com o fígado, tá com isso, tá com o corpo todo e você vai morrer. E a gente já deixa meio claro, né? A gente já vai deixar extremamente esclarecido, na verdade, que o suplemento alimentar, ele não é um medicamento alimentar, tá? Um medicamento. Então, um suplemento alimentar, ele não é um medicamento, tá? Então, existem substâncias que, por exemplo, por mais que a gente venda whey protein dentro de uma farmácia, a gente venda colágeno dentro da farmácia, polivitamínico, ômega 3 e tudo mais, eles não são medicamentos, né? Ele não é um paracetamol, ele não é um ibuprofeno, ele não é nenhuma dessas outras substâncias que são de fato medicamentos, tá? Então o primeiro ponto que a gente precisa esclarecer é isso. Nós temos substâncias que são em doses medicamentosas, por exemplo, como a suplementação de ferro. Existe um limiar que é suplemento e uma parte acima disso já vai ser medicamento, assim como a vitamina D, assim como outras vitaminas também, elas estão na categoria de suplemento alimentar e elas são vendidas como suplemento alimentar. E nós temos uma outra categoria que são estas mesmas vitaminas e minerais em doses mais elevadas, que somente o médico pode prescrever, porque são doses medicamentosas. Mas aí são doses que são para curar, né? Na verdade são para tratamento de anemias ou de deficiências mais graves dessas vitaminas e minerais. Tá? Então é importante deixar claro essas duas diferenças. Quando a gente fala de suplemento alimentar, a gente tem uma dose específica ali que se classifica como suplemento. E o medicamento é uma coisa completamente diferente nesse aspecto, tá? Outro ponto que é importante a gente levar em consideração é que, assim, muitas das vezes as pessoas falam assim: mas eu tô vendo que o resultado não tá dando e tudo mais, eu queria suplemento porque fulaninho já toma suplemento e ciclano também já toma suplemento, e aí você fica naquele fogo de tomar suplemento. Então entenda o seguinte: a suplementação, ela nunca será a base dos seus resultados. A base dos seus resultados, ela está na alimentação. Então, a gente vai falar mais à frente quais são os suplementos que vão ser mais interessantes para você, mas é importante você ter isso em mente, que o suplemento, ele de fato é um complemento daquilo que você já tem de contexto. Ou seja, aquilo que você tem de base robusta, o suplemento, ele entra como um auxiliar, ele entra como um plus, um a mais, um bônus daquilo que você já faz. Então, ele não corrige uma alimentação ruim, ele não corrige um contexto ruim. Então, se você não tem uma rotina de treino bem estabelecida, não tem uma alimentação bem estabelecida e não tem descanso bem estabelecido, a suplementação não vai corrigir esses pontos, tá? Então, quando a gente está falando agora dos suplementos, eu estou levando em consideração que você já possui todo esse repertório também por detrás, bem alinhado. Perfeito? Então, vamos lá. E lógico que toda suplementação ela é avaliada a base de estudos científicos. Então a gente não suplementa um whey protein, uma creatina, uma betalanina, uma citrulina do nada, né? Existe todo um escopo de trabalhos científicos por detrás que verifica a dose, verifica a segurança, verifica quais são os reais efeitos desse suplemento na sua saúde. Então tudo isso é bem estabelecido de forma metodológica, né? Então quando a gente faz alguma suplementação, é importante a gente lembrar quais são os suplementos que têm maior evidência científica do real efeito, né? Então pense você comigo, né? Eu bebo, eu tomo um whey protein para aumentar o meu cabelo, né? E obviamente a gente vai verificar o escopo de trabalhos científicos que possui esse tipo de validação, ou seja, o whey protein para aumentar cabelo, né? Então pega lá uma pessoa que é calva e você fala: eu vou suplementar o whey protein com essa pessoa porque essa pessoa vai ganhar mais cabelo porque ela está suplementando o whey protein. E a gente verifica isso cientificamente para ver se o whey protein tem eficiência, eficácia para esse tipo de tratamento de calvície. E obviamente eu vou adiantar para você, né, que não tem esse tipo de evidência científica. O whey protein, ele serve para outras coisas, né? Então quando a gente tem toda a literatura científica, nós temos perguntas que são feitas para a gente verificar se de fato existe esse efeito desse suplemento neste objetivo que nós estamos buscando ali, e aí a gente verifica através da metodologia tudo certinho para poder avaliar. Então a gente utiliza isso também dentro da suplementação. Então, para você pensar qual é o suplemento que eu vou utilizar, você tem que lembrar quais são os suplementos que têm maior evidência científica daquilo que você está buscando. Seja o emagrecimento, seja o ganho de massa muscular, seja o ganho de desempenho, ganho de força, né? Então a gente vai verificar, seja corrigir a calvície, seja melhorar a qualidade de pele, a qualidade do cabelo,
seja melhorar a saúde ocular, seja melhorar o sistema imunológico. Então, cada suplementação ela pode ser testada para esses objetivos em específico e ela pode ter um escopo robusto, ela pode ter bastante trabalho que evidencia que de fato tem esse efeito, ou ela pode estar ali mais ou menos nos resultados, e aí a gente não tem uma conclusão muito fiel de que de fato vai servir para aquele propósito que a gente está querendo a suplementação, tá? Então são trabalhos que vão com o tempo, né? Então eu, por exemplo, peguei a época da creatina no Brasil, que era proibida, né? No Brasil era proibido creatina, no Brasil era proibido betalanina. Por quê? Porque ainda não existia, nos olhos da Anvisa, literatura científica suficiente para poder comprovar o efeito dela e da seguridade dela, né? Então, desses suplementos, por exemplo. E aí, depois de um tempo, foi verificando de fato que teve todo esse benefício. O Whey Protein, né? Quando eu comecei a faculdade, o Whey Protein ele era meramente voltado para a hipertrofia muscular. Hoje nós temos trabalhos com Whey Protein para a melhora do controle glicêmico em pacientes com diabetes. Nós temos para a melhora de sarcopenia. Nós temos para a melhora de outros marcadores relacionados à imunidade que são bem interessantes e que não se estudavam anteriormente, né? A creatina também é a mesma coisa. Então a creatina sempre foi estudada para aumentar o desempenho esportivo. Hoje nós temos mais trabalhos voltados para a melhora de quadros clínicos com o uso da creatina. Ou seja, o uso da creatina, que é um suplemento inicialmente para ganho de força, né, para melhorar o seu trabalho durante o treinamento físico, ele estava sendo elucidado meramente para a área esportiva. E nós temos hoje trabalhos voltados para a área clínica. Então, creatina para imunidade, creatina para controle do diabetes, creatina para a saúde cognitiva. Então, nós temos creatina para outros efeitos, né? Para ser validados para outros efeitos para serem utilizados. E isso pra gente é sensacional, né? Porque a gente tem uma melhora do nosso repertório, do número de substâncias, de ferramentas que nós podemos utilizar na prática clínica e, claro, né, melhorar a sua saúde, qualidade de vida, né? Então, quem aprende mais tem uma qualidade de vida melhor, quem tem uma imunidade maior vive melhor, né? Então, com menos probabilidade de ter uma gripe, de ter uma doença ou coisa do tipo. Então, todos esses são pontos muitíssimos interessantes que nós temos em relação, né, à suplementação aqui no Brasil, tá? E aí vem a grande pergunta, né? Então, quais são os maiores benefícios, né, de eu fazer um uso de um suplemento alimentar? Né? Qual é o objetivo de eu suplementar alguma coisa? Né? Eu sei que você está falando aí, Gabriel, que a suplementação pode servir para o desempenho esportivo, pode servir para alguns quadros clínicos. Eu sei que já você vai falar os suplementos que você orienta para a gente ter um corpo dos sonhos, para poder melhorar a nossa estrutura corporal, diminuir gordura corporal, aumentar massa muscular, tá? Mas qual é o principal objetivo, né? Qual é a grande importância de a gente utilizar um suplemento alimentar? Eu te digo que tem duas são as importâncias da gente utilizar. 2 são os fatores que levam a gente a suplementar alguma coisa. A primeira questão é a sua eficiência. Ou seja, ao utilizar este tipo de suplemento, eu tenho um benefício que sem ele eu não teria. Ou seja, que a partir do uso dele, né, eu tenho uma melhora mais significativa do que se eu mantivesse dentro apenas a minha alimentação. Ou seja, esse suplemento aqui ele dá um plus dentro da minha estratégia, né? E aí eu te dou um exemplo clássico e muito interessante, que é o uso da creatina. Então, creatina é um composto guanidínico que nós já produzimos no nosso corpo a partir de 3 aminoácidos. Então, nós temos essa produção natural e nós estocamos essa creatina na nossa célula muscular, tá? Então, nós temos uma produção que é tranquila, que garante lá todo o sistema de forma equilibrada, e nós podemos consumir a creatina a partir da alimentação, através do consumo de carne vermelha, por exemplo, de carnes de uma forma geral, mas principalmente de carne vermelha. E aí, mais ou menos, a gente consegue consumir, a dose recomendada para ter efeito benéfico da creatina são de 5 gramas por dia. Então, 5 gramas por dia você já consegue colher os benefícios do uso da creatina. E quando a gente fala isso na alimentação, a gente está falando mais ou menos de 3 quilos de carne vermelha crua para atingir 5 gramas de creatina. Isso é uma média, tá? Então, não sei você, mas eu, Gabriel, não tenho o hábito de consumir 5 quilos de carne crua por dia, principalmente pensando em atingir 5 gramas de creatina pura, né?
Então, se você parar para olhar para isso, você fala, pô, Gabriel, para mim é inviável fazer isso, né? Assim como para você, para mim é inviável fazer isso. Então, a suplementação de creatina, ela acaba sendo mais eficiente. Por quê? Porque você vai ter um potinho, né, com 300 gramas, sei lá quantos gramas, onde um medidor dele de 5 gramas te garante 5 gramas de creatina, né? Se esse produto for 100% puro. Então, se você tem um produto 100% puro, você vai utilizar um medidor de 5 gramas e aquilo dali vai equivaler a 5 gramas de carne vermelha crua para atingir essas 5 gramas de creatina que você está querendo. Isso eu não estou nem falando para você o quanto que dessa carne vermelha você está consumindo de proteínas e de gorduras na sua composição que precisa estar considerada ali dentro do seu plano nutricional. E claramente vai ser uma quantidade bem grande de gordura, principalmente, né? Por mais que você pegue uma carne magra, 5 quilos, meu amigo, é uma carne crua. Fora que você está consumindo a carne crua, né? Então corre o risco também de você ter algum tipo de infecção ali, né? Então, tudo isso você fala, pô, Gabriel, é muito mais eficiente utilizar a suplementação de creatina, já que 5 quilos de carne, é muito 5, né? 5 quilos de carne vai ser muita carne para minha pessoa, tá? Então, esse é um objetivo, o objetivo de eficiência, tá? Então, além dele, nós temos a eficiência através, por exemplo, a vitamina D. Agora sim. A vitamina D. Então, no exemplo da vitamina D, a vitamina D é uma vitamina pseudo-hormônio, né, que você já produz. Então, você tem ali uma produção natural de vitamina D a partir do momento que você faz exposição à luz do sol, né? Então, você está ali fazendo a exposição ao sol, aquela coisa toda, e aí você faz uma produção de vitamina D. Claramente, se você também tem uma nutrição bem adequada, tá? Só que tem pessoas que poderão ter uma deficiência dessa vitamina D. Então, a utilização de um suplemento vai ser mais eficiente para a correção dessa deficiência do que, né, de forma mais rápida, que eu estou dizendo, do que você fazer a exposição à luz do sol. Além disso, tem muitas pessoas, né, que provavelmente têm essa deficiência por não fazer essa exposição. E às vezes não é porque você é preguiçoso, às vezes porque você não tem tempo de fato para poder fazer essa exposição. E a deficiência da sua vitamina D pode te gerar diversos prejuízos, como diminuição da sua imunidade, como fragilidade dos seus ossos, como diminuição do seu potencial de treinamento. Então tudo isso pode estar relacionado à sua deficiência de vitamina D. Então fazer a suplementação dessa vitamina D, por exemplo, pode ser mais interessante, mais eficiente para você recuperar os seus estoques de vitamina D e depois você faz a manutenção através da sua exposição à luz do sol, tá? Então é uma outra técnica que você pode utilizar, tá? Além disso, nós temos aminoácidos isolados, né? Então, não sei você, mas eu vou te explicar, não sei se você sabe, mas nós temos proteínas inteiras no nosso cotidiano, né? Então você que come frango, peixe, ovos, leites e derivados, você consome ali fontes de proteína. E as proteínas, pensem comigo, as proteínas são um conjunto de colares, onde cada uma dessas pontinhas são aminoácidos. Ou seja, uma proteína é um colar imenso com vários aminoácidos. Então, a gente tem um benefício em consumir muitas proteínas, mas nós também temos benefícios ao consumir alguns aminoácidos de forma isolada, por exemplo, né? Então, aminoácidos que são responsáveis, por exemplo, para melhorar a imunidade, para melhorar o sistema cardiovascular, para melhorar o anticatabolismo, né, diminuir a degradação de massa muscular. Então, a suplementação ela vai ser mais eficiente porque ela pega exatamente isso daqui e usa, né? Ao invés de usar essa conta toda do colar com vários aminoácidos, eu quero somente esses daqui e eu vou utilizar eles de forma isolada na minha estratégia, tá? Então, isso também é uma forma mais eficiente de você utilizar da suplementação, tá? Então, é uma forma que a gente tem que é muito interessante. E a outra questão é você ter uma praticidade. Então, o primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração quando a gente vai fazer o uso de algum suplemento é a eficiência. E o segundo ponto é a praticidade. Ou seja, quando eu dei um exemplo para vocês da carne, é um exemplo também de praticidade. Além de eficiência, é um exemplo de praticidade. Então, se eu vou ter que comer 5, 6, 7 quilos de carne ou vou tomar um scoopzinho de creatina. Um scoopzinho de creatina, muito mais interessante. Mas existem outras questões que levam a ter mais praticidade, que a suplementação ajuda na praticidade do nosso dia a dia. Como, por exemplo, as proteínas em pó.
Então, hoje em dia, nós temos uma vida mais corrida, né? Nós nos forçamos a sermos mais produtivos no nosso dia a dia, a gerarmos mais resultado. É o horário de treino, é o horário do cardio, é o horário do trabalho, é o horário do estudo, é o horário de cuidar disso, é o horário de arrumar aquilo. Então, é muitos horários para você cumprir. E muitas das vezes a pessoa não tem tempo de fazer uma refeição sólida o tempo inteiro ali, né? De preparar a refeiçãozinha, tudo certinho, sentar e comer, né? Então, para você não ter esse tipo de prejuízo em oferta de proteínas, nós temos proteínas em pó. Então, é apenas o uso, a proteína de determinado alimento, de forma isolada, ali especificamente num pozinho para você, né? Então, quando nós falamos, por exemplo, do whey protein, nós estamos falando da proteína do soro do leite. Ou seja, o leite, nós temos duas frações de proteínas, a caseína e o whey protein, que é a proteína do soro do leite. Então, quando você compra um suplemento de whey protein, você está comprando apenas a proteína do leite para utilizar no seu dia a dia. E isso tem vários benefícios, né? Claramente você tem a praticidade de você colocar ali um medidor de whey protein, equivale a mais ou menos ali 70 a 100 gramas de frango, né? Então, entre comer o frango e tomar um scoop de whey protein, né? Muito mais interessante. Ao invés de eu pegar uma caralhada de leite, né? 3 litros de leite para poder ter uma oferta de proteína bacana, eu posso ter o suplemento que isolou exatamente aquela fração que eu quero, que é a fração do whey protein, tá? Então, para você que também tem uma intolerância à lactose, existem produtos de whey protein que vem isento de lactose, né? Então adiciona a enzima lactase na sua composição, então gera esse grau de praticidade, tá? Além disso, nós temos proteínas vegetais, então proteína isolada da ervilha, proteína isolada do arroz, que são também opções para você que tem intolerância à lactose. Nós temos proteína isolada da carne, por exemplo, também. Então, existem N produtos que te dão mais praticidade. Além disso, eu costumo dizer isso para o meu paciente, que é o seguinte: esses produtos em pó são as únicas fontes de proteína que são doces. Então, no nosso dia a dia, quando a gente vai falar de oferta de proteína, fontes de proteína são os ovos, carnes brancas como peixe e frango, nós temos carnes vermelhas, né? Então, nós temos fontes que meramente são salgadas. Então, quando você vai falar de uma oferta de proteína doce, são esses produtos. Então, isso também gera pra gente mais praticidade, a dinâmica fica muito melhor, porque claramente você vai chegar ali, né? E ao invés de comer um chocolate, por exemplo, você tem whey protein que tem sabor chocolate. Alguns um saborzinho mais ou menos, mas tem outros que tem um sabor muito bom, né? Doce, muito bom. Então ali já mata a sua vontade também de comer um doce, dependendo do grau que você queira de doce, né? Eu sempre falo também que não é um chocolate, né? Não é um Nescau, não é um brigadeiro, mas é algo semelhante, é algo próximo, né? Tem uma oferta de proteína, é uma coisa que tem uma qualidade nutricional também interessante. Então, vale a pena você ter isso incluso na sua rotina, visto que vai te dar esse grau de praticidade também, tá? Então, além disso, a praticidade de nós termos, por exemplo, carboidratos em pó. Então, existem pessoas, né? Não sei se esse é o seu caso, mas que precisam consumir grandes quantidades de carboidratos por dia para poder se manter no desempenho, no esportivo, para poder manter o peso elevado. Então muita gente tem uma batalha, né, de perder peso, de perder gordura corporal, mas existem muitas pessoas que também têm uma dificuldade em ganhar peso, né? Então passa um final de semana, a pessoa perdeu 2, 3 quilos, seja pela logística de alimentação, seja pelo excesso de trabalho, seja pelo exercício físico em si, a rotina de treino é muito puxada, tá? Então a suplementação de alguns carboidratos em pó vai ser tão interessante para essas pessoas, tal qual o uso dessas proteínas em pó para as pessoas também. Por quê? Porque você vai pensar, eu preciso consumir aqui 400 gramas de arroz branco ou 80 gramas desse produto aqui diluído em água, né? Então fica diferente a dinâmica para essas pessoas, né? Então dá um grau maior de praticidade para essas pessoas. Então isso também é um dos benefícios da utilização dos suplementos alimentares, tá? Então o que vale mais, né? Vale a pena então, Gabriel, eu utilizar um suplemento alimentar? Vale mais a pena eu usar um suplemento ou não usar, né? Será que eu consigo ter bons resultados sem utilizar os suplementos alimentares, né? Será que eu consigo não ter nenhum resultado se eu não tiver a utilização de suplemento alimentar? Então, essa é uma dúvida muito frequente. E eu vou dizer para você o seguinte: primeira coisa que você precisa avaliar é como está a sua alimentação hoje.
né? Sua alimentação agora, né? Então, como é que você está tendo a sua alimentação? Você está consumindo fontes de proteínas, essas que eu falei para você, frango, carne, ovos, ao longo do dia, leites e derivados, por exemplo? Você consome esses produtos ao longo do seu dia? A segunda pergunta, você tem o hábito de consumir verduras, né, vegetais? Você tem o hábito de consumir brócolis, couve, quiabo, abóbora, né, beterraba, cenoura? Você tem o hábito de consumir esses alimentos no dia a dia? Você tem o hábito de consumir frutas no seu dia a dia? Mamão, melão, melancia, banana, maçã, pera, kiwi, ameixa? Você tem o hábito de consumir frutas no seu dia a dia? Você tem o hábito, por exemplo, de consumir gorduras boas no seu dia a dia? Então, o azeite de oliva, oleaginosas como castanha do caju, castanha do Pará, amendoim, amêndoa, nozes. Você tem o hábito de consumir esses alimentos no seu dia a dia? Se você não tem o hábito de consumir esses alimentos no dia a dia, então o primeiro ponto que você precisa olhar é para isso. É para essa alimentação. Antes de pensar em qualquer suplemento alimentar, é utilizar destes recursos, tá? Porque sem esse contexto bem estabelecido, a suplementação ela não vai conseguir corrigir esses outros pontos, tá? Então a gente precisa primeiramente olhar quais são as deficiências que você possui no seu dia a dia. Pô, Gabi, eu não consumo muitas frutas e tudo mais, e às vezes eu demoro um pouco mais de ir ao banheiro, né? Então aí está um ponto. Adequar o consumo de frutas permitirá você consumir mais fibras, por exemplo, e isso facilita com que você tenha um ritmo intestinal adequado, tá? Então antes mesmo de você pensar num módulo de fibras, pensar em alguma coisa que num Activia da vida ou coisa do tipo, é você olhar para o seu consumo de fibras, consumo de frutas, consumo de vegetais, consumo de aveia, de chia, de linhaça. Então você olhar para essas fibras antes de você pensar em uma suplementação, tá? Primeiro ponto é esse. Antes de você olhar para o whey protein, será que você consome uma quantidade adequada de frango, de ovos, de leites e derivados, de carne vermelha, de peixe no seu dia a dia? Então olhe primeiro para essa alimentação para depois olhar para a suplementação. E eu digo para vocês até mesmo com um ponto de vista clínico, é que pessoas que normalmente têm uma base alimentar muito robusta e até utilizam mais de fontes de proteína animal, né, de fonte de proteína alimentar do que do suplemento, possuem um físico, uma evolução do físico até mais interessante do que aquelas pessoas que trocam muitas refeições por refeições líquidas, por refeições com base no shake, por exemplo, tá? Então até se não for o seu caso, se você consegue ter uma logística boa, uma dinâmica, uma organização, que no seu dia a dia você consiga ter várias refeições sólidas, opte por isso, que vai ser mais interessante para a construção do seu físico do que você substituir refeições do seu dia a dia por shake, por exemplo, tá? Então o primeiro ponto é avaliar se você tem uma alimentação boa hoje, se você tem alguma deficiência para poder pensar antes da suplementação. Um segundo quesito é o quesito de você olhar o seu treino e descanso. Hoje em dia é muito comum as pessoas buscarem a melhora da qualidade do sono através da suplementação. Ainda mais que hoje em dia no Brasil, né, nesse ano, foi permitido a suplementação da melatonina. Melatonina, que é um hormônio relacionado à escuridão, que está relacionado com os primeiros gatilhos que ativam todo o sistema de recuperação durante o sono. Então quando você, por exemplo, vai dormir, é porque você teve um aumento da liberação de melatonina, e essa melatonina meio que ela dá o aviso pra galera que é pra hora de dormir e que agora vai começar toda a recuperação do seu cabelo, da sua pele, do seu tecido muscular que você trabalhou no treinamento físico, da sua parte neural, né? Então, para poder você fixar memória, né, é necessário que você tenha uma qualidade do sono, né? Então, a melatonina, hoje em dia, se fala muito dela, muito da sua suplementação para poder corrigir o sono. E aqui, além dela, né, a gente também verifica a utilização de fitoterápicos, como a camomila, né, como o mulungu e tudo por aí vai, tá? Então, além de outras suplementações de vitaminas e minerais, de aminoácidos específicos. E antes de tudo isso daí, eu sempre falo com meus pacientes, e estou falando agora também com vocês aqui agora, que toda essa suplementação ela pode ser muito interessante, mas ela não corrige a sua qualidade péssima de higiene do sono. Ou seja, você pode pensar em toda essa suplementação para poder melhorar a qualidade do seu sono. Mas se, por exemplo, antes de dormir, você não abandona o seu celular, você sempre está com a emissão dessas luzes brancas, por exemplo, eu estou aqui agora com o ring light mirado para mim, com o celular, eu estou com o monitor do notebook aqui também ao lado. Então todos esses equipamentos emitem luz para o meu globo ocular. Meu globo ocular, ele tem um sensor.
né? Ele serve como um sensor que sinaliza para o meu núcleo supraquiasmático, que é um núcleo que está ali regulado pela essa sinalização e organiza também o meu ritmo circadiano, por exemplo. Essa luz, essa emissão de luz, ela sinaliza para o meu núcleo supraquiasmático que ainda é dia e que a melatonina não deve ser liberada agora. A partir do momento que tudo fica escuro, é que o meu corpo começa a entender que é noite. E aí ele começa a liberar melatonina e todo o resto de fatores que estão relacionados à recuperação do meu sono, tá? Então, antes de mais nada, que você fala, eu vou suplementar melatonina. Tá, você pode suplementar melatonina, mas se você tiver todas essas luzes aqui, nada vai adiantar, tá? Eu quero utilizar um fitoterápico para melhorar a minha qualidade do sono. É um fitoterápico, um chazinho que ele diminui minha ansiedade. Ele diminui sua ansiedade, mas se uma hora antes de você ter tomado esse chá, você tomou um café, por exemplo, você tomou um pré-treino com muita cafeína, você está indo de encontro com aquilo. Então esse ansiolítico, né, esse chá que te relaxa, que te tranquiliza, ele não consegue competir com essa superdose de cafeína que você deu minutos atrás. Então você está indo de encontro. Ou ainda, você pode utilizar muito bem o seu chazinho de camomila, mas se minutos antes de você ir dormir, você começa a tentar resolver questões do seu trabalho, começa a resolver questão de uma DR, por exemplo, ou outros problemas que te estressem, o chá ele não consegue ter essa competição, ela fica injusta para o chá, entendeu? Então, essas suplementações, esses fitoterápicos, esses chás, eles não conseguem competir com os hábitos inadequados que você tem antes de dormir. Então, se você não faz bem uma higiene do sono, você não adianta o que você queira suplementar na sua vida. Não vai corrigir. E isso eu digo para a suplementação e ouso dizer também que para medicação também. Tá? Então, se você quiser utilizar um super medicamento para poder induzir o seu sono, mas mesmo assim você batalha contra ele, ele não vai gerar um efeito. Ele pode piorar ainda mais os colaterais, tá? Então, sempre leve isso em consideração. Quando você quer utilizar um suplemento alimentar, como é que está meu descanso, né? Será que eu eu acordo no dia seguinte mais cansado? Será que é porque falta algum mineral? Será que é porque eu não estou tomando chá de camomila antes de dormir? Ou será porque eu vou dormir 2 horas da manhã rodando o feed do TikTok? Eu estou dormindo 3 horas da manhã depois de muito estresse, depois de muita emissão de luz, né? E aí eu acordo 5 horas no meu dia. Então, obviamente, você dorme 5 horas no seu dia, o seu dia seguinte vai ser péssimo, tá? Então, se você não corrige esses hábitos, nenhuma suplementação vai te adequar. Outro exemplo muito comum é o exemplo dos pré-treinos. Um exemplo muito comum é o exemplo dos pré-treinos. Então eu conheço muita gente que, por exemplo, quer ter um treinamento mais intenso, quer melhorar a força no treinamento, né? E aí busca qual é o produto da moda, o produto da atualidade, que tem a melhor substância para poder estimular, né, ao treinamento físico. E a primeira coisa que a gente precisa levar em consideração é o seguinte: você treina de forma orientada, ou seja, tem um planejamento do seu treinamento, um protocolo a ser seguido, um profissional acompanha o seu treinamento, porque o próprio raciocínio da periodização do protocolo do treinamento, ele é pensado para que você consiga evoluir durante a jornada, com que tenha progresso durante esse treinamento físico, de forma natural. Se você não está desenvolvendo muito bem no seu treinamento físico, primeiro ponto pode ser porque você não tem uma orientação, né? Então, às vezes, o seu treino é da sua cabeça. Às vezes, o seu treino é que você olhou no YouTube uma pessoa fazendo. Então, essa é a forma errada de você treinar. Então, você tem uma orientação com o treinador e você treina de forma tranquila, vamos olhar para a sua qualidade do sono, vamos olhar para a sua alimentação. Então, você está tendo deficiência de algum nutriente e tudo mais. É isso que a gente precisa olhar para poder melhorar o seu desempenho no treinamento. Ainda não é suplementação. Tá? Então, olhar a sua alimentação, olhar o seu descanso, tá dormindo bem, tá comendo bem, tá treinando com orientação, agora a gente pensa na suplementação. E aqui vem o grande pulo do gato. Uma suplementação pré-treino, qual é o objetivo dela? Vou te dar 2 alternativas. Alternativa A, o objetivo do pré-treino é melhorar a sua capacidade de trabalho durante o exercício físico. Ou alternativa B, é te deixar meio alucinado, meio se tremendo, meio psicopata, ansioso, com a taquicardia, uma cefaleiazinha aqui, o cabelo arrepiado, a pele se coçando, meio que alucina, parece que você tá numa rave, pra poder você ficar assim, ó, frenético no meio da academia, olhando e o negócio trilicando aqui no seu ouvido.
Qual é a alternativa? Alternativa A ou alternativa B? Bote aqui nos comentários. Então, claramente é para a alternativa A. Você que marcou errado, pega a visão das coisas. A academia não é para você ficar alucinado, a academia não é para você ficar com taquicardia, a academia não é para você passar mal durante o treinamento físico, tá? A academia, no treinamento em si, é para você desempenhar uma capacidade, treinar essa capacidade com fins a desenvolver esse condicionamento. Então você tem mais condicionamento de fazer aquilo dali. Seja a corrida, seja a luta, seja o pedal, seja a musculação, carregamento seja levantar cargas, né? Então você quer melhorar o seu condicionamento naquilo dali. Então nada tem a ver com o uso de estimulante. Então eu desencorajo fortemente a pessoa que busca um pré-treino com o objetivo de dar vontade da pessoa treinar. Às vezes a pessoa tá, eu tô muito triste, tô muito cansado, queria um pré-treino para me dar um ânimo. O pré-treino não vai te dar isso, tá? O pré-treino não te dá ânimo porque o pré-treino ele serve para melhorar aquilo que você se propõe a fazer. Então, antes de você pensar no que você tá fazendo ali, o que você se propôs a fazer? Ou seja, qual é o seu objetivo dentro da academia, dentro daquele centro de treinamento? Seu objetivo é emagrecimento? Esse é o objetivo que deve fazer você se motivar. É isso que tem que te dar o ânimo para você treinar, né? Então, o seu objetivo é ganhar uma competição? Então, esse é o principal ânimo para você realizar aquilo dali. Ganhar a competição. Então, o seu ânimo, ele não deve vir através de um pó de suplemento. Ele deve vir através de um propósito que você estabeleceu, que é seu, é individual e é significativo para você. Então, se você quer treinar para poder caber em uma roupa, é um objetivo que muitas pessoas não vão entender. Mas você botou na sua cabeça, eu quero vestir essa roupa. Então, este é o seu propósito, né? E eu vou treinar, eu vou me alimentar de forma a chegar nesse objetivo final. Então, quando você vai treinar, você pensa, por que eu estou indo treinar? O que eu vim fazer aqui? Eu vim fazer uma parte de um todo que vai me aproximar a usar essa roupa, né? Eu quero ganhar tal competição, então eu vou treinar com o objetivo de melhorar o meu condicionamento para fazer a melhor prova possível. Então aí que vem o ânimo para você fazer um treinamento físico e não do pré-treino. O pré-treino, ele vai melhorar aquela capacidade que você está ali, tá? Então eu vou te falar até quais são os suplementos que eu gosto de utilizar para melhorar essa capacidade e que podem ser interessantes para você de acordo com isso que nós vamos falar aqui na frente. Mas lembre-se sempre que a suplementação, ela não serve para te dar um ânimo, ela serve para melhorar uma capacidade física sua daquilo dali. O resto é uma coisa muito que você tem que olhar no seu objetivo, no seu propósito em fazer aquele treino, tá? Viviane já botou aqui, já um Deus é mais quando ouviu a questão de você ficar alucinado no treinamento, tá? É engraçado que antigamente existiam os pré-treinos que eram bem grandes, tá? Eram potes de 900 gramas, onde você tinha um conjunto de carboidratos, de aminoácidos, de vitaminas e minerais voltados para o ganho de desempenho. E aí depois da época do Jack 3D, sou uma pessoa old school, né? Eu sou uma pessoa antiga dentro da musculação, e o Jack 3D, que foi o primeiro produto que eu vi, que era um produto menor, que era um potezinho pequenininho, onde ele começou com esse tipo de proposta de um pré-treino, sem muita coisa, mas que te dava uma grande capacidade de você ficar muito estimulado mesmo. Tanto estimulado que a substância que estava presente nesse pré-treino era uma anfetamina. Era uma droga, inclusive, recreativa para raves. Então imagine você usando uma substância que é utilizada para fins recreativos em raves. E você usava isso para treinar. E a galera ficava como? Alucinada na academia, ficava como se tremendo na academia, ficava como se mordendo ali dentro, né? E claramente, depois que você para de utilizar essa anfetamina, o que aconteceu com a grande maioria, né? Depressão. Não a depressão que a gente vê hoje em dia, claro, né? Mas uma depressão causada pela abstinência àquela substância. Então você começou a se drogar com uma anfetamina e depois você retirou essa anfetamina. Então muitas pessoas passaram por quadros de ansiedade, de depressão pós uso do Jack 3D. O Eduardo até botou aqui, oxelite também, tá? Então eram substâncias que você tinha ali de forma ilícita nos produtos e que claramente geravam esse tipo de dependência, tá? E aí, logicamente, prejudica o seu curto, médio e longo prazo. Então pense em você, uma pessoa que abandonou de fazer um treinamento físico, de fato, por ter uma depressão da abstinência de uso de uma substância, tá? Então,
sempre preste atenção nisso, porque a gente vê hoje em dia vários produtos que tem até uma roupagem bem danger, bem perigosa, né? Bem aquela coisa assim, né? Se você tomar uma dose e meia, seu coração para. E a galera quer comprar isso daí, pensando que a pré-morte é o que faz com que a pessoa chegue no objetivo dela. E não é bem assim, tá? Então, pega a visão. E aí a pessoa sempre fala assim, Gabriel, mas eu treino, mas eu não sou atleta, né? Então eu devo fazer uso de alguma suplementação? E eu digo que depende. Essa é a resposta mais comum de todo nutricionista, tá? Então sempre que você fala, eu posso comer carboidrato de manhã ou de noite? Depende, né? Depende de vários fatores. Então eu devo suplementar, mesmo que eu não seja um atleta? Sim, para muitos suplementos. Muitos suplementos não estão relacionados com a melhora do desempenho esportivo necessariamente, mas com melhora da sua imunidade. Então qual é a pessoa que não se beneficiaria com a melhora da imunidade, né? Com menos susceptibilidade de você ter uma gripe ou ter uma doença? Várias pessoas não treinam e teriam um bom benefício em melhorar a imunidade. 2. Várias pessoas não treinam e teriam o benefício, por exemplo, de melhorar a sua densidade muscular. Não para levantar peso na academia, mas para ter mais mobilidade no ambiente da rotina, no ambiente de casa, por exemplo. Um idoso com força muscular, ou seja, que ele não sofre de sarcopenia, não sofre de depleção de massa muscular, com uma boa oferta de proteínas, por exemplo, ele se beneficiaria pelo fato de não ter tanta queda, né? Diminui o risco de quedas, melhora a imunidade dele, melhora a força de mobilidade dele, fazer exercícios, de ele levantar da cadeira sozinho, né? De ele se alimentar sozinho, dele fazer outros exercícios dentro de casa, tranquilamente, de forma solitária, né? Não apenas sem a ajuda de um acompanhante, por exemplo, tá? Então teriam vários benefícios. Pessoas que possuem níveis de glicemia elevado, né? Então ali esses níveis drásticos de glicemia, níveis de colesterol alterado. Então existem suplementações que alteram, que auxiliam nesse quesito de normalizar exames laboratoriais. Não necessariamente a pessoa treina, mas ela vai ter esse benefício. Lembra que eu falei anteriormente do uso da creatina para outros fins? Nós temos hoje o uso da creatina para melhorar a cognição, o aprendizado. Então, se você conhece uma pessoa, por exemplo, que vai prestar o Enem, né, que vai prestar um concurso público, né, que vai fazer uma prova, uma apresentação, uma pessoa que vive do trabalho intelectual, por exemplo, ela se beneficiaria da suplementação de creatina e não necessariamente ela está relacionada com aumento de força no treinamento físico, tá? Então, não necessariamente você não deve suplementar, já que você não é atleta, mas tudo isso precisa ser avaliado de forma individual, tá? Toda suplementação ela exige 3 fatores: o objetivo, a dose específica e o tempo de uso, tá? Eu vou usar para minha vida inteira? Eu vou usar durante um mês? Durante 60 dias? Durante 15 dias? Quanto tempo eu vou usar essa suplementação? Então tudo isso precisa ser levado em consideração também, tá? E aqui que eu vejo que todo mundo erra, né? Todo mundo erra hoje em dia em alguns pontos bem críticos. O primeiro deles é o uso de suplementação sem orientação. Então, ele olha um vídeo no YouTube, né? Na verdade, ele pesquisa alguma coisa no Google, aí o Google, né, que tem um algoritmo bom, ele manda para você um anúncio de um suplemento que está relacionado com o que você quer. Então você falou assim, como melhorar a qualidade do meu cabelo. E aí a pessoa vai lá, já brota uma equipe aqui, um suplemento ali, aquela coisa toda, tudo mais. Aí a pessoa, ela sai comprando várias coisas assim, né? Aí isso aqui eu tomo para isso, eu tomo para aquilo, eu comprei isso porque fulano falou que é bom, ciclano falou que isso aqui também é bom, e aí eu tomo cloreto de magnésio, aí eu tomo ômega 3, da Top Term, eu tomo várias coisas e você não sabe para que toma, por que toma, a quantidade que toma, se é certo ou não essa quantidade, né? Se de fato vai resolver o seu problema, até porque você não é cientista, você não é pesquisador, você não é da área de saúde, então você não lê um trabalho científico para entender qual é a dose ideal de EPA-DHA para eu poder melhorar o perfil lipídico, né? Qual é a dose de creatina que eu falei para vocês aqui agora, que vai melhorar o trabalho dentro da musculação. Então, você não sabe qual é essa dose, você não está lendo um artigo científico. Então, a pessoa sem orientação, ela sai comprando um bocado de coisa e às vezes ela vai comprando, né, trocando gato por lebre. Então, esse é o primeiro erro que as pessoas cometem. Compram um suplemento sem a orientação, tá? E isso pode ser prejudicial tanto para a sua saúde
como para o seu dinheiro, para a sua saúde financeira, como também para a sua saúde mental. Afinal de contas, né, você sempre vai olhar como se o resultado que você está atingindo está atrelado à suplementação que você está utilizando. E não é bem assim. Até porque eu vejo muita gente que vai usar o suplemento que olha de um atleta. Então, às vezes, o atleta enorme, 20 anos de carreira treinando, pau viola, faz 2 cardios no dia, 7 refeições dentro da dieta, tem treinador, tem nutricionista, tem parceiro de treino, tem médico, tem tudo, entendeu? Tem um bocado de coisa acompanhando ele. Aí você assiste o cara, aí o cara fala o que? Pô, nada seria de minha vida se eu não tomasse esse suplemento. Aí você, porra, vai lá, né? Desculpa até o tempo. Aí você vai lá e pá, toma o suplemento, compra, porque fulano enorme só é grande por causa do suplemento. Pô, sabe? É complicado. Primeiro que você não é atleta. Começa daí. E você não é o fulano que vai além disso, né? Então, primeira coisa é você olhar. Você não é atleta. Se você não é atleta, você não se comporta como atleta, correto? Se você não se comporta como atleta, não tem como você ter um resultado de um atleta. A não ser que você seja uma sumidade, né, da carreira. E aí eu falo pra você, vai ser atleta. E se você consegue o que um atleta consegue com 6 horas de trabalho, de treino por dia, fora alimentação, fora tudo que ele muda da vida dele, e você consegue treinando durante 40 minutos e fazendo 3 refeições fuleira e 2 refeições que são programadas, pô, tá na hora de você ser atleta. Porque se você tem esse resultado todo fazendo o que você faz hoje, melhorou 2%, pum! Nós temos um novo atleta top. Então, primeiro que você não é o fulano, você não é aquele atleta. E a segunda coisa é que você tem que levar em consideração que aquilo ali é o que ele fala que ele faz, mas não necessariamente é o que ele faz. Então nunca confunda o palco dos outros, aquilo que está sendo exposto ali, com os bastidores dele, com aquilo que ele faz por detrás, tá? Então é muito comum que a pessoa está ali dizendo para você o que ela quer dizer. Não necessariamente ela diz o que ela faz, né? Primeiro porque tem todo um quesito ético, né? Ela nunca vai falar para você que ela usa esteroide anabolizante, né? Nunca vai falar para você. É muito difícil. Hoje em dia tem até um outro aí que abre o jogo, mas não abre o jogo de tudo, né? Então a primeira coisa que ela não está falando para você é sobre todo um contexto que ela faz, de treino, de alimentação, de acompanhamento. Ela não está falando para você o que ela usa de substância. Ela está dizendo para você, eu tomo isso aqui é Mara. Mara é o termo da falcatrua, meu amigo. Jogou um Mara pra você, corra, porque você já sabe que não vai dar certo, entendeu? Então, leve isso em consideração. Esse é um dos grandes erros. O segundo erro é a super esperança no suplemento, que está muito próximo daí, né? Então é aquela pessoa que às vezes ela fala assim, nossa, eu tenho um sono ruim, eu tenho um sono péssimo, eu não treino muito bem, eu não tenho ânimo, não gosto de treinar, a alimentação é aquela bagunça, aquela coisa toda, sabe? Não consigo controlar. Eu não gosto de frango, eu não gosto de ovo, eu não como isso, eu não como aquilo, eu não como vegetais, eu não como fruta, não bebo água, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Mas ciclano chegou pra mim e falou que esse suplemento aqui, pô, resolve todos os meus problemas. Aí a pessoa fala assim, cara, essa é a esperança da minha vida, né? Então se eu não faço nada disso certo, pelo menos o suplemento eu tomo. Aí a pessoa vai, compra o suplemento e ele deposita toda a esperança do resultado dela naquele suplemento. E lógico, você que me acompanha, você que já viu a live desde o início, você sabe, né? A chance disso dar uma besteira é grande demais. Então nunca vai dar certo isso, tá? A suplementação, ela não corrige uma dieta ruim. A suplementação não corrige uma rotina de treino ruim. Ela não corrige uma qualidade de sono ruim. Então, nenhum suplemento corrige esses pontos. É necessário que você ajuste seus hábitos alimentares, tenha uma rotina de treino estabelecida por um profissional e se preocupe com a qualidade do seu descanso para que você comece a observar resultados positivos. Sem isso, nenhum suplemento vai te ajudar, tá? E aí, quais são os suplementos que eu poderia começar, que a gente poderia ver como são interessantes para o meu objetivo de alcançar o corpo dos sonhos, tá? Então, quais são os suplementos de base, né? Quais são os suplementos que, de fato, eu vou ter um benefício e não vai gerar um prejuízo na minha vida? O primeiro deles é o Whey Protein, tá? Tanto o Whey Protein como outras proteínas em pó, tá? Por quê? Porque são produtos que te dão praticidade no seu dia a dia, então que você vai conseguir, obviamente, né? Pô,
Entre você preparar um sanduíche de frango com patezinho ali, bonito, tudo mais, e deixar separado, sair de manhã 5, 6 horas da manhã e fazer essa refeição 4 horas da tarde sem que apodreça, sem o frigobar, é uma chance muito remota, né? É uma coisa que dá um trabalho. Mas você pegar um scoop de whey protein, um scoop de proteína em pó, adicionar numa coqueteleira vazia, sem água, por exemplo, e quando você for fazer essa refeição, você adiciona água, pô, você já tem ali uma refeição pronta para você fazer, né? Te dá a mesma saciedade? Não dá, mas é um lanche já feito. Aí esse whey protein que você adicionou ali, essa proteína em pó que você adicionou ali, você pode botar com outros componentes, né? Então tem gente que coloca com aveia, pode colocar com leite vegetal ou o leite de vaca, pode adicionar ali outros grãos, pode colocar ali, por exemplo, uma pasta de amendoim, pode colocar outras coisas que melhorem a sua refeição, tá? Então isso te dá praticidade. Gosto muito do whey protein porque o whey protein também tem um perfil de aminoácidos mais interessante para aumentar a sua síntese proteica, né? E isso faz com que você construa a massa muscular de forma mais eficiente, tá? Então, o primeiro suplemento, whey protein ou proteínas em pó, vão ser interessantes para você, tá? O segundo suplemento é um suplemento que, né, claramente, o whey protein, vamos dizer também, claro, né, que existem doses, tá? Então não é quanto tomar melhor, vamos meter muita água assim no pote e vou tomar. Não, você tem que ter quantidades estabelecidas para você em momentos específicos para que você também não esteja jogando dinheiro fora, tá? Um segundo suplemento que eu gosto muito é a cafeína, tá? A cafeína, você bem sabe, é um produto que ele tem a capacidade de estimular o nosso sistema nervoso central. Ele é um antagonista aos receptores de adenosina. O que quer dizer isso, Gabriel? O que acontece? Quando você está trabalhando, se estressando, fazendo as atividades do seu dia a dia, essa geração de energia da quebra do ATP, que é a moeda que nós temos de energia, ela libera uma molécula chamada adenosina. Essa adenosina, vamos dizer que ela é uma chavezinha e ela se liga no seu receptor, ou seja, na sua fechadura. Quando ela faz isso, ela sinaliza para o seu cérebro: ó, meu amigo, estamos cansados aqui, meu irmão. O negócio está pegando, entendeu? É hora de descansar, entendeu? E aí ele te diz isso. Quando você usa a cafeína é meio uma safadinha que ela se liga nesse receptor, nessa fechadura, antes da adenosina. Ou seja, quando a adenosina se liga e fala assim: meu irmão, estamos cansados? Quando ela for se ligar, tem lá a cafeína no lugar e ela não deixa a adenosina se ligar. E aí o que está acontecendo? Ela não deixa seu corpo ser avisado que está cansado e precisa descansar. Então a cafeína te deixa mais ativo e com menor percepção da fadiga, menor percepção do cansaço. E isso faz com que você trabalhe mais, né? Então isso é muito interessante quando a gente fala do esporte, né, do treinamento, justamente porque você consegue desempenhar mais trabalho ali dentro do treinamento físico, tá? E aí você consegue, obviamente, induzir novas cargas e por aí vai, tá? Tem um novo condicionamento. Só que existe um ponto que precisa ser, de fato, enfatizado, que é o ponto de você utilizar ele na quantidade certa. Então dose depende de pessoa para pessoa e no horário certo. Então você que treina pela manhã, você vai colher bons benefícios do uso da cafeína. Já você que treina no período noturno, eu sinto lhe dizer, se você quer ter bons resultados em si, o uso dessa cafeína não vai ser interessante para você. Por quê? Porque a cafeína, ela por ter essa capacidade de estimular o sistema nervoso central, te deixar mais animado, mais alerta, ela prejudica a qualidade do seu sono. Então nada adianta você querer se acelerar para o treinamento que acontece no período noturno e depois você continuar acelerado para ir dormir. Porque durante esse sono, que é onde acontece a magia da construção da massa muscular, da recuperação dos tecidos, da consolidação da sua memória, então onde acontece toda essa magia, você cagou o período, você prejudicou esse processo. E por prejudicar esse processo, você diminui os resultados que você estava buscando. Então você que está querendo melhorar o seu treinamento, mas você treina no período noturno, fuja da cafeína, que vai ser um excelente caminho para você, e busque pré-treinos que não tenham estimulante. Então eu já vou dizer para você, já faço o gancho de qual um dos suplementos que você pode utilizar para melhorar o desempenho, tá? Mas que ele não tem uma capacidade estimulatória, tá? Que é o uso da creatina. Pois bem, lembrando que todos esses suplementos que eu estou falando para vocês
não é uma indicação, tá? São suplementações que a gente tem uma consolidação científica, mas que de fato é necessário que você seja acompanhado de forma mais próxima para entender a dose, o horário, quais são os dias e como é que vai funcionar toda essa trajetória e por quanto tempo você vai utilizar. Então, um terceiro suplemento que vai melhorar a qualidade do seu treinamento, né, que você vai utilizar para poder atingir o corpo que você sempre desejou, é a creatina. A creatina ela tem uma capacidade de aumentar o seu potencial de trabalho. Ou seja, você hoje vai na academia e faz um trabalho X. Ela consegue aumentar até 20% essa sua capacidade de trabalho. Ou seja, você consegue melhorar o seu treino, de certa forma você vai melhorar também o estímulo e melhorar claramente a sinalização que faz com que você tenha mais resultados. Mas se você busca ganhar massa muscular, se você busca perder flacidez, ou seja, ter um corpo mais rígido, então a creatina, por melhorar o seu trabalho de força, pode melhorar também o seu ganho de massa muscular e deixar o seu corpo mais rígido, tá? E como a creatina ela não tem um potencial estimulatório, você pode utilizar ela independente do horário, que ela não vai atrapalhar a qualidade do seu sono e ela vai ser de grande valia também para você, tá? É interessante também dizer que o uso da creatina ela tem um tempo certo, né? Então não é eu vou usar do nada, sem prazo, uma quantidade da minha cabeça, né? E de forma descontrolada. Então tudo precisa ser acompanhado de forma individualizada. A creatina normalmente ela precisa de semanas para ter um efeito mais positivo. A cafeína você vê o efeito em 30 minutos, tá? Então a creatina não. A creatina vai demorar um pouquinho mais de tempo para você fazer isso daí, tá? Uma outra suplementação que eu também acho bem interessante é a suplementação de micronutrientes. E aqui vai muito de pessoa para pessoa, porque às vezes a sua deficiência é diferente da do coleguinha ao seu lado. Mas existem várias vitaminas e minerais que são interessantes de serem utilizadas para evitar a deficiência, claro. E a partir do momento que você corrige essa deficiência, você tem uma qualidade de vida maior, qualidade de força maior. Por exemplo, pessoas que têm anemia, deficiência de ferro, por exemplo, com a suplementação, corrige-se essa deficiência. E aí você consegue ter melhores treinamentos, consegue ter mais disposição no dia a dia, mais capacidade de realizar trabalho do dia a dia sem sentir aquela letargia, aquele cansaço, aquela coisa toda, tá? Vitamina D, como falamos anteriormente, também é um excelente suplemento, está super em voga hoje em dia, relacionado com imunidade, relacionado com desempenho, relacionado com saúde de uma forma geral, tá? Existem outros suplementos como de zinco, de magnésio, que também podem ser bastante interessantes, claro, de acordo com a deficiência que você apresentar, tá? Então, são suplementos que você pode ter na sua rotina se você não tiver uma correção da alimentação. Tudo bem? E aí você vai chegar pra mim e vai falar assim, mas Gabriel, pô, e aí? E tem algum risco? Existe alguma coisa que suplementar não vai fazer um bem pra mim? E eu sempre digo o seguinte, todo excesso é prejudicial. Então, às vezes, você quer usar o whey protein, mas você já consome proteína suficiente no seu dia a dia. Então, a suplementação, ela pode ser prejudicial para você, tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, de vitaminas também, de minerais, quando a gente fala de qualquer suplemento, todo o excesso ele pode ser prejudicial. Então, para isso, precisa ter uma avaliação mais próxima, justamente para que você não faça uma suplementação sem orientação e isso te gere um dano, tá? Então, sempre olhe isso. Antes de suplementar, busque orientação para que você não tenha nenhum tipo de prejuízo. E qualquer suplementação, como eu disse para vocês, tem que respeitar 3 quesitos. Qual é o objetivo dela, né? Então, para que eu vou utilizar um whey protein? Para que eu vou usar um ômega 3? Para que eu vou usar uma vitamina D? Segundo, qual é a dose que eu vou utilizar, né? Qual é a dose que eu vou utilizar? De manhã? É de tarde? É de noite? Uma dose elevada? Uma dose aumentada? Muda de semana para semana? Então, é a segunda questão. E a terceira questão é por quanto tempo eu vou fazer essa suplementação? Então, tem suplementações que você pode utilizar durante a sua vida inteira, mas existem suplementações que vai ter um período certo para você utilizar, tá? Então, uma data de início e uma data de fim. Então, para isso, você tem que levar em consideração para que você não tenha nenhum tipo de prejuízo com a suplementação. Lembrar que todo excesso é prejudicial e respeitar esses 3 fatores. Perfeito? E aí, se você chega para mim e fala aquele problema do brasileiro normal, né? Gabriel, tá, achei massa, whey protein, pá, cafeína, né, creatina, massa, e aí um ômega 3. Tá, mas eu não tenho dinheiro para utilizar esses suplementos. E aí, como é que eu faço, né? Então, o primeiro ponto é você lembrar, sem a base, o suplemento não vale de nada, tá? Então, lembre-se de construir uma boa base antes de pensar no suplemento. Então,
Então, se você quer investir dinheiro, invista dinheiro nessa base para depois pensar em investir dinheiro na sua suplementação. E o segundo ponto é que existem formas, obviamente, mais baratas de você ter os benefícios desses suplementos sem necessariamente gastar os suplementos. Quando eu falo, por exemplo, da cafeína, existe a cafeína em pó, a cafeína em cápsula, mas a cafeína, como você sabe, ela está presente também dentro do café preto. E este foi o primeiro pré-treino que eu, Gabriel, utilizei durante muito tempo. É o primeiro pré-treino de muitos dos meus pacientes e é o pré-treino ideal para muitíssimas pessoas, que é o uso do café preto. Café preto, sem açúcar, puro, quente, daquele jeito, malemolente. Então use o café preto de início, né? Uma xícarazinha de café antes de treinar. Verifique os seus efeitos, verifique qual foi a melhora, verifique como é que foi a sua atenção, como foi o seu desempenho ali durante o treinamento físico. Esse é o primeiro passo. A partir do momento que você melhorou esse primeiro ponto, a utilizar o café, aí você pensa na possibilidade de utilizar um outro produto mais robusto, um outro produto mais elaborado. Mas não tem dinheiro para cafeína? Cafezinho preto, papai. Joga lá, ó, coado, daquele jeito, não tem erro, total. Ah, Gabriel, não tenho dinheiro para whey protein é caro, um negócio de 900 gramas, custa sangue. Meu amigão, antes de você pensar no whey protein, pense no frango, pense no ovo, no peixe, atum, sardinha, né, tilápia. Então, primeiro compre essas fontes de proteína antes de você pensar no whey protein. O whey protein vai ser o plus, vai ser o além daquilo que você já está fazendo. Então, se você tem ali a oferta boa de frango, de carne, de ovos e tudo mais, não vai ser necessário você fazer a suplementação de whey protein, por exemplo, tá? O exemplo do ômega 3, isso é muito comum, né? Então, se você hoje em dia não tem o dinheiro para comprar um ômega 3, começa corrigindo as fontes de gordura do seu dia a dia. Então, se você tem o hábito de consumir muita fritura, né? muita gordura de origem animal, da carne vermelha, por exemplo, vai diminuindo essas quantidades, começa a utilizar mais gorduras de fonte vegetal. Então, começa a utilizar o azeite de oliva extra virgem ali no almoço, na saladinha, né? Começa a utilizar das oleaginosas nos lanches, então castanha do Pará, castanha de caju, amêndoa, nozes, macadâmia, né? Então começa a utilizar dessas outras fontes de gorduras que também são ricas em ômega 3 e também vão ser muito interessantes para a sua saúde. Então, antes de você pensar na suplementação do ômega 3, por exemplo, tá? E o último, claro, né? O consumo de micronutrientes, né? De vitaminas e minerais. Então, às vezes a pessoa, nossa, tem uma deficiência de ferro. Aí você vai ver a pessoa tem um consumo baixo de alimentos fontes de ferro. Então você começa primeiro a comer mais fontes de ferro, fontes de magnésio, fontes de zinco, fontes de fibras, antes de você pensar na suplementação de ferro, de magnésio, de zinco e de fibras, tá? Então é muito comum, às vezes a pessoa fala assim, eu tô sem ir ao banheiro, tenho 2, 3 dias, aí a pessoa já começa a pensar no suplemento de fibras, mas ela não pensou antes em comer mais vegetais, né? Em comer mais frutas, em comer mais abóbora, mais beterraba, alimentos que tenham casca, por exemplo, não pensou nisso. Então, primeiro, antes de você pensar em comprar um suplemento assim, pense no básico, pense naquilo. Não tenho dinheiro para comprar um módulo de fibras, mas eu tenho dinheiro para comprar aqui banana, tenho dinheiro para comprar uma ameixa, eu tenho dinheiro aqui para comprar frutas e vegetais que vão ser fontes de fibras. Então, coloque isso na sua composição. Ah, Gabriel, eu tenho deficiência de vitamina D. A suplementação pode ser interessante, mas você também pode fazer uma exposição maior à luz do sol, né? Então, pense antes de você suplementar que existem formas mais baratas de você corrigir essa deficiência, tá? Então, recapitulando tudo isso, não é necessário que você gaste vários dinheiros, né? Gaste fortunas com suplementação para obter o corpo dos sonhos. Tá? Você pode sim obter o corpo dos sonhos de forma facilitada com alguns suplementos, mas eles só serão interessantes quando você tem um contexto bem equilibrado, com a alimentação bem adequada, com a rotina de treino bem estabelecida, com a rotina de descanso bem respeitada. Então, quando você tem todo esse repertório, aí sim a suplementação ela vai ser de grande valia. Quando você não tem isso daí, então é necessário que você reavalie o que você precisa fazer. E claro, não precisa que você gaste fortunas, R$1.000, R$2.000, R$3.000 por suplemento para atingir o corpo que você deseja. Além disso, pense comigo, se você gastasse R$2.000 todos os meses para poder obter o corpo dos seus sonhos, durante quanto tempo você conseguiria manter esse corpo dos sonhos? Me diga, né? Então pensa assim, se todo mês eu tenho que gastar R$2.000 para manter isso daqui,
vai chegar uma hora que a conta não vai fechar. Então é necessário que você tenha formas, obviamente, mais sustentáveis de ter esse resultado, tá? E não é através do gasto excessivo de suplementação. É através de uma boa alimentação, bom treinamento e um bom descanso, tá? Segunda questão, que a dieta sempre vai ser o mais importante. Ah, Gabriel, eu queria tomar um termogênico X, que é para poder emagrecer e tudo mais. O termogênico mais mirabolante que você encontrar aí no mercado não consegue competir com os finais de semana da bagunça, né? Final de semana que começa com cachaça, começa com fast food, várias frituras, vários docinhos, aquela coisa. Não tem como, não tem como. O treino não consegue, quem dirá uma cápsulazinha de um produto. Então bote isso na sua cabeça, tá? A dieta sempre vai ser o maior direcionador do seu objetivo, tá? Então se você tem uma dieta bem equilibrada, bem estabelecida para o emagrecimento, você vai emagrecer. Não por causa do suplemento, mas porque você tem uma alimentação relacionada àquilo dali, tá? Então bote isso sempre em consideração. E desconfie sempre quando a pessoa brotar com a solução mágica de que sem trabalho, bererê, não vai conseguir, tá? Uma pergunta que foi lançada aqui do Eduardo. Doutor Gabriel, o que você acha da kombucha? Eu acho uma bebida muito interessante, tá? Primeiramente você precisa entender de onde surgiu essa kombucha, tá? Qual foi a cepa, se é de uma procedência confiável ou uma procedência duvidosa, tá? Então, a kombucha é uma bebida que ela possui na sua composição probióticos, né? Bactérias positivas para a nossa saúde intestinal, e isso claramente permite que nós tenhamos um melhor funcionamento intestinal, que nós tenhamos um melhor sistema imunológico, que a gente melhore a utilização de macronutrientes e micronutrientes. Então isso é bastante interessante, tá? Mas é preciso primeiro avaliar de onde surgiu essa kombucha, quais são as cepas que estão ali envolvidas, tal, tudo certinho. E claro, né? Não é se afogar na kombucha, né? Então utilizar ali de forma regular, também tem um período de que você pode utilizar, um período que você não utilize ela também, não é para você utilizar durante a sua vida inteira, tá? Mas é de fato uma bebida que eu considero interessante. Muito melhor também que refrigerantes e bebidas industrializadas e tudo mais, tá? Então é sim, Eduardo, uma opção que eu acho bem interessante, mas também precisa ser avaliado, né? Qual é o objetivo, qual é a dose e por quanto tempo você vai utilizar, tá? Então, minha galera, eu gostaria de agradecer e muito a presença de vocês que estiveram aqui, né, nessa live, os comentários de todos que mandaram aqui também, a galera que mandou o que chegou aqui, o Anderson, Thaís, o Cartilog também tá aqui, olha só que a presença ilustre do cara, esse é o homem, tá? Eduardo também, todo mundo que se fez presente aqui na live, gostaria de agradecer muito a presença de todos vocês, tá? Compartilha essa live com aquela pessoa que gasta fortuna com suplementação, ou aquela pessoa que ainda fica pesquisando vários suplementos, vários produtos, porque aquele produto inovador vai melhorar, vai solucionar o problema dela. Então já manda essa live para que ela assista tudo do início ao fim. Caso tenha qualquer dúvida, saiba que meu direct também está aqui à sua disposição. Pode mandar mensagem lá de voz, pode mandar uma mensagem em texto, que eu também ficarei muito feliz em te responder lá também no direct, tá? Gostaria de agradecer e muito para vocês, mandar um forte abraço, um beijo do Nude para vocês, boa noite e até semana que vem. Tchau, tchau, galera.